Evangelho de João, capítulo 9, é o texto que estaremos expondo nesta noite. Mandar um abraço também ao diácono Luiz, que deve estar também nos assistindo, nosso irmão Graciela, os irmãos que estão enfermos, não puderam estar conosco, ou se não vieram também devido à chuva, a gente também entende, né? Quem tem carro é bom, mas quem não tem, precisa de outro transporte, talvez de moto é horrível para andar na chuva, evidentemente, mas louvamos a Deus por cada um dos irmãos e irmãs que subiram à casa do Senhor nessa noite. Esperamos que a palavra do Senhor fale a cada coração em nome de Jesus, né? Bem como aqueles que já estamos acompanhando também pela internet, aqueles que vão também assistir depois, que a palavra, que é viva e eficaz, fale em cada coração. Você crê assim também? Portanto, vamos ler na palavra do Senhor, já que a irmã Esther me deu tempo suficiente. Eu disse, hoje eu vou escolher um texto mais longo, que é um texto de um capítulo inteiro do Evangelho de João, para a gente falar sobre uma cura maravilhosa, que é a cura de um cego de nascença. Então você que passou a semana inteira, não leu um capítulo da Bíblia, hoje você vai ler, vai começar a semana lendo um capítulo inteiro da Bíblia comigo a partir de agora. Todos acharam? Evangelho de João, capítulo 9, fala sobre essa cura maravilhosa e o que é que ela tem, irmãos, para nos ensinar. Vamos aprender isso a partir de agora. Acompanhe comigo na palavra do Senhor este capítulo. Evangelho de João, capítulo 9, começa dizendo assim, preste bastante atenção. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. Como era o homem? Cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que se manifestassem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, verso 6, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe, vai, lava-te num tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se, e o que foi que aconteceu? Voltou vendo, louvado seja o nome do Senhor. Então, os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam, não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam, preste atenção, uns diziam, é ele. Outros, não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia, sou eu. Vocês parecem que ficaram cegos, né? Vocês não conseguem ver que sou eu. Sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? E aí começa, irmãos, aqui uma série de interrogatórios. Como foi que te foram abertos os olhos? E respondeu ele, um homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego. E era sábado, o dia que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Eu presto bem atenção na narrativa, né? Aqueles amigos, aquelas pessoas que estavam ali, pegaram aquele cego, tem que levar para os fariseus, para os doutores, para aqueles que interpretam a lei, para nos dar uma explicação do que de fato aconteceu aqui. Mas só que qual era o dia que foi realizada a cura? No sábado. Preste bem atenção nesses detalhes. Então, os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegar a ver. Ao que ele respondeu, aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me, estou vendo. Verso 16, por isso, alguns dos fariseus diziam, este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Olha, meus irmãos, a cegueira religiosa, o que é que faz, né? Este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros, como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve
dissensão entre eles, houve divisão, discussão entre eles. De novo perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Aí ele respondeu o quê? Que é profeta, respondeu ele. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. E os interrogaram: é este o vosso filho de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, veio agora? Então os pais responderam: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Perguntai a ele, idade tem, falará por si mesmo. Isso disseram seus pais, por quê? Porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que se alguém confessar ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Estão acompanhando a narrativa, né? Amém? Vamos lá, preste bem atenção no texto. Por isso é que disseram os pais: ele tem idade, interrogai-o. Então chamaram pela segunda vez, olha mesmo, chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus, não sabemos que esse homem é pecador. Nós sabemos que esse homem é pecador. Dá glória a Deus. Ele retrucou: se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei: eu era cego e agora vejo. Louvado seja o nome do Senhor. Perguntaram-lhe, pois: quem te fez ele? Como te abriu os olhos? Aí preste atenção, irmão. O cego, ele começa, o ex-cego começa a se irritar, né? Ele já respondeu várias vezes, né? Já disse como era, mas os religiosos teimam. Ao invés de reconhecer que Jesus de fato, né, é Deus e foi Ele quem deu vista ao cego, eles começam a querer retrucar. Aí preste bem atenção. Verso 27. Ele lhes respondeu: já vos disse, não atendestes? Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Então o injuriaram e lhe disseram: discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Nós conhecemos a lei, nós somos discípulos de Moisés. Você que está dizendo que é discípulo dele, seja discípulo dele, nós somos discípulos de Moisés. Verso 29. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos onde é. Respondeu-lhes o homem: nisto é de estranhar. Olha, preste atenção. O cego agora começa a ensinar os religiosos, os fariseus. Aí o cego começa a dizer: respondeu-lhe o homem: nisto é de estranhar que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito. Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós? E o expulsaram. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrou, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Eu creio que o Senhor é o Filho de Deus. Eu creio que o Senhor é o Messias. Eu creio que o Senhor é o meu Salvador. Eu creio que o Senhor é aquele prometido no Antigo Testamento. Eu creio, Senhor. Mas não só creu. Foi o que ele fez em seguida? O adorou. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não adianta crer, é preciso adorar a Jesus pelo quem Ele é, que de fato Ele é Deus, o Verbo encarnado, o Emanuel, que agora estava ali entre eles. Disse: eu creio tanto que eu te adoro, porque tu mereces toda a honra, toda a glória e toda a adoração.
Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Isso aqui é fantástico, irmãos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? E aí, irmãos, aqui há uma explicação fantástica de Jesus. E aqui é uma analogia também, uma comparação, é uma ilustração daquilo que acontece também com nossas vidas. Aqui é uma ilustração do que é de fato a salvação. Respondeu-lhe Jesus. Olha o que Jesus respondeu: se fosseis cegos, não terias pecado algum. Mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Como é que a gente entende isso? Vou repetir o versículo. Preste bem atenção. O versículo diz assim: respondeu Jesus: se fosseis cegos, não terias pecado algum. Como, pastor? Quer dizer que se eu fosse cego não teria pecado? Quer dizer que esse cego aqui não tinha pecado? É isso que Jesus está ensinando? Claro que não. Se fosseis cegos não terias pecado algum, mas porque agora vocês dizem, nós vemos, subsiste o vosso pecado. No final eu vou explicar esse versículo, não se preocupe. Mas antes, eu quero voltar vocês no começo da narrativa para a gente entender. Tá, pastor, eu entendi, que coisa maravilhosa. Então o que é que isso tem a ver comigo? O que é que isso tem a ver com a salvação? O que é que isso tem a ver com a vida eterna? Como é que eu posso aplicar esse capítulo 8 para a minha vida, na minha consciência do Evangelho, na minha consciência da palavra? O que é que esse cego ou ex-cego tem para me ensinar? O que é que esses fariseus têm para me ensinar? O que é que Jesus tem para me ensinar através dessa narrativa? Esse é o nosso desafio nessa noite, em nome de Jesus. Curva a sua cabeça, vamos fazer uma breve oração. Pai, nós queremos te louvar nessa noite. Já te agradecemos, Pai amado, por cada louvor que já foi entoado aqui, por cada oração feita, por cada oportunidade, ó Deus, feita aqui nessa noite. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor se faz presente em nosso meio. Te louvamos, ó Deus, porque aqui é o lugar onde aprendemos a Tua palavra. Te louvamos, ó Deus, porque saímos da nossa casa, mesmo, Deus, embaixo de chuva, ou na iminência de chuva, nós saímos, ó Deus, com a certeza de que aqui é um lugar de refúgio, aqui é um lugar de graça, aqui é um lugar de paz, aqui é um lugar da palavra, e é aqui onde a gente para começar a semana sendo alimentado, não pelo pastor, mas sendo alimentado pela palavra de Deus e pelo pastor dos pastores. Muito obrigado, ó Deus, por estarmos aqui. Portanto, abra o nosso entendimento, abra o nosso coração para aquilo que estaremos estudando, ó Deus, através do texto que foi lido. Que saímos aqui com a certeza de que aprendemos um pouco mais do Senhor e que precisamos a cada dia refletir e repensar nossa vida à luz do Evangelho, à luz da Tua palavra. Nos ajuda, Deus, para que não sejamos cegos, para que consigamos ver a luz do Evangelho, a luz da verdade, e que essa luz nos guie no nosso caminhar no dia a dia, a partir da manhã, nas segundas-feiras, nas terças, nas quartas, e que todos os dias possamos ter essa luz nos guiando, nos ensinando, nos orientando, porque isso de fato é viver a vida cristã. Assim que nós já te pedimos, ó Deus, com perdão dos nossos pecados, derrama a Tua graça sobre as nossas vidas. Importa que eu diminua sempre, ó Deus, porque aqui somente o Senhor é que é merecedor de toda honra, toda glória e todo louvor. Assim que nós já te rogamos, com corações gratos, em nome de Jesus. Amém? Deixa a sua Bíblia aberta nesse texto. Eu quero caminhar com vocês, dando algumas explicações para a nossa edificação. Você está disposto? Amém? Estou animado ou não? Espero que sim, em nome de Jesus, né? Vamos lá, vamos em frente. Amados, num texto que nós acabamos de ler, é interessante que o Evangelho de João, ele apresenta Jesus como a luz que veio ao mundo para trazer salvação e revelação divina. Aqui no capítulo 9 começa com essa cura de um homem cego de nascença, um milagre que serve como uma metáfora para a revelação da verdade espiritual. Aqui
basicamente é como um símbolo da cura espiritual que Jesus oferece para o mais vil pecador. O fato é que a partir dessa narrativa aqui, João usa basicamente 7 milagres nesse texto para mostrar às pessoas quem é Jesus, o poder dele, a divindade dele, e demonstrar, diferentemente de Mateus, Marcos e Lucas, aqui em João ele mostra que Jesus não é apenas um simples homem, não é um simples profeta, não um simples pregador. Jesus de fato é Deus encarnado, o Deus que se fez Emanuel e que habitou entre nós. Por isso que ele diz: vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. O Evangelho de João ele traz essa narrativa para mostrar às pessoas: olha, esse Jesus que a gente segue não é simplesmente o maior dos profetas, não é simplesmente o maior dos pensadores, ele é Deus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E o milagre serve justamente para que as pessoas entendam isso. Todo milagre que João está estabelecendo aqui no Evangelho de João é para demonstrar, irmãos, a divindade de Jesus. E nesse texto aqui não é diferente. E eu quero caminhar com vocês em 4 blocos aqui desse texto. Primeiro, vai do versículo 1 ao versículo 5. Primeiro, nós vamos estar vendo aqui sobre a grande dúvida que acontece entre os discípulos. Os discípulos chegam, Jesus olha, é interessante, preste atenção no começo da narrativa, que diz assim: caminhando, Jesus viu um homem cego de nascença. Vou repetir: caminhando Jesus, foi o que aconteceu? Foi o que aconteceu? Ele viu um cego de nascença. Em outras palavras, irmãos, muitas vezes nós achamos que Jesus não contempla, não vai olhar para determinadas pessoas. Um cego naquele contexto, um cego naquela cultura, e principalmente um cego de nascença, era tido como alguém que de fato poderia ser um grande pecador, porque a pessoa já nasceu com a maldição de ser cego. Diz o texto que ele não se tornou cego, ele já era cego de nascença. Então, naquele contexto, a pessoa que era cega de nascença, e logicamente não se tinha muitas opções para quem era cego de nascença, uma das coisas que um cego de nascença só podia fazer, qual era? Qual era? Pedir esmola. Um cego de nascença não poderia exercer determinados papéis. Um cego de nascença não tinha determinados empregos. Um cego de nascença não podia nem ir ao templo, porque era considerado deficiente, maldito, amaldiçoado. Mas louvado seja Deus, que a Bíblia diz que não foi o cego que viu Jesus, que ele não podia ver, mas sim Jesus que viu o cego e viu aquele homem de forma especial, com graça, misericórdia e amor. Quando diz que Jesus viu o cego, ele não apenas observou, mas ele olha para aquela pessoa e vê naquela pessoa alguém que precisava urgentemente de um milagre na sua vida. Amados, o que é que isso tem a ver comigo, pastor? O que é que isso tem a ver com a gente? Eu era como esse cego. Você era como esse cego. A gente não conseguia ver Jesus. A gente só conseguia ver a religiosidade, mas Jesus olha para mim, olha para você, com amor, cheio de misericórdia e graça, e Ele nos vê, Ele nos enxerga. Aquilo que a sociedade não viu em nós, Jesus já viu em nós. Louvado seja o nome do Senhor. A história desse cego é a minha história e é a sua história também. A Bíblia diz que Jesus viu um homem cego. E os seus discípulos, vendo que Jesus não apenas viu com os olhos, mas tinha interesse no cego, porque preste bem atenção, não foram os discípulos que viram o cego, no verso 2 diz assim: e os seus discípulos perguntaram. Por que perguntaram? Porque viram que havia um grande interesse de Jesus por aquele cego. Percebe a diferença? Amém, amados? Os discípulos, vendo que Jesus tem interesse no cego, vendo a situação do cego, alguém que mendigava, alguém que não merecia nenhum contato, não merecia nenhum abraço, não merecia nenhum favor,
Os discípulos olhando que Jesus se interessava, e graças a Deus por isso, porque Jesus se interessa por aqueles que a sociedade deixa de lado. Porque os olhos de Jesus são olhos de graça, misericórdia e de perdão. Amém? E diz o texto, Jesus, os discípulos, olhando esse interesse, fizeram uma pergunta que até hoje é uma pergunta que muitos continuam fazendo sem entender. Preste bem atenção. A pergunta dos discípulos foi: mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Agora preste bem atenção, amados. Por que que os discípulos fizeram essa pergunta? Essa é uma questão. Por quê? Porque no judaísmo, no primeiro século, se acreditava que o sofrimento físico, ou seja, alguém que nascia com algum problema, alguém que tinha problemas físicos, alguém que tinha algum problema de deficiência, ou alguém que tinha determinadas situações, poderia ser consequência direta do pecado pessoal ou do pecado dos pais. Por exemplo, se alguém vivesse naquela época, você não era cego, você não era aleijado, mas com o passar do tempo, se você ficasse cego, ou se você ficasse aleijado, ou acontecesse alguma coisa com você, a concepção da época qual era? Aconteceu isso com fulano, porque fulano foi um grande pecador. Fulano, aconteceu isso com cicrano, porque cicrano deve ter feito alguma coisa errada, por isso que aconteceu isso na vida dele. Percebe o que eu estou dizendo? Estou entendendo? Essa era a concepção no judaísmo no primeiro século. Se acreditava sempre nisso, que era uma consequência direta do pecado. Aí pergunta, o pecado era sempre pessoal, mas como é que aquele camarada nasceu cego? Aí eles imaginaram o seguinte: bem, se não foi ele que pecou, que no vento não dá para pecar, e ele nasceu cego, então deve ter sido quem? Os pais. Então, se ele nasceu cego, foi porque os pais fizeram alguma coisa errada, que o filho nasceu cego. Ou o filho nasceu deficiente, ou alguma coisa nesse sentido. Irmãos, infelizmente, essa é a visão até de muitos crentes. Eu não é, Emílio? São pessoas que acreditam que, porque alguém está numa determinada situação de sofrimento, deve ter alguma coisa por trás. A pessoa deve ter cometido algum pecado, a pessoa deve ter feito alguma coisa. Claro que, preste bem atenção no que eu vou dizer aqui, o pecado tem consequência, diga amém. Amém ou não? Quem peca com certeza tem a consequência do pecado, mas nem sempre o sofrimento é o resultado do pecado. Ora, preste bem atenção no livro de Jó. Jó sofreu? Sim ou não? Muito ou pouco? Sofreu muito. Camarada que perde todos os bens, o camarada que perde toda a sua família, o camarada que fica doente, numa doença terrível, da cabeça aos pés. Os amigos de Jó chegaram e tiveram a mesma concepção de discípulos. Os amigos de Jó disseram: ele deve estar sofrendo porque ele deve ter feito alguma coisa. Mas no começo do livro de Jó, o que é que Deus diz de Jó? Viste meu servo Jó, homem fiel, homem justo, homem que se desviava do mal. Em outras palavras, era alguém exemplar. E por que aconteceu tanta coisa na vida de Jó? Foi por causa do pecado dele? Era isso que os amigos de Jó diziam. Foi por causa de alguma coisa que ele fez? Não, irmãos, porque nem sempre as coisas que acontecem em nossa vida é preciso ter uma razão ou uma culpa por trás. Preste bem atenção. A teologia da época de Jesus era essa. Era o que nós chamamos de visão retributiva, onde o sofrimento era visto como um castigo, como um pecado. E a pergunta dos discípulos foi nesse sentido. Jesus esclarece aqui para nós. Se ele nasceu cego, de onde vem essa retribuição da vida dele? De onde vem essa luta que aconteceu na vida dele? Por que ele nasceu assim? Preste bem atenção, irmãos, amados do Senhor Jesus. Ele nasceu assim. Jesus vai redirecionar, a questão da compreensão do sofrimento. Jesus vai dizer, ele nasceu assim
não foi seus pais que erraram, não foi eles que erraram, ele nasceu assim para manifestar nele a glória de Deus. É simples de entender. Como assim, pastor? Jesus vai direcionar a compreensão dos discípulos, vai dizer que, embora o sofrimento não seja causado diretamente pelo pecado, nesse caso, ele tem um propósito divino, um propósito de Deus. Em outras palavras, irmãos, nós muitas vezes podemos não entender, mas a gente não pode esquecer que em tudo Deus tem um propósito. Está entendendo? Me lembro agora de um camarada que nasceu sem os braços e sem as pernas. Vocês já viram ele na internet, né? Nick, alguma coisa, que o sobrenome dele é difícil. Nick, vou chamar de Nick. Nick nasceu sem os braços e sem as pernas. Meu irmão, você olha a vida da gente assim, né? A gente tem uma gripe e acha que está sofrendo. É ou não é? Ele leva uma topada, Jesus, por que eu levei essa topada? Jesus, como o Senhor é mau. O camarada nasceu sem os braços, sem as pernas, irmãos. Nenhuma perspectiva de nada. Filho de crente. Aí você pergunta, como é que um filho de crente nasce sem os braços, sem as pernas? E ele disse que quando ele estava na infância, ele teve várias crises com Deus. Várias crises de dúvida, porque Deus me permitiu nascer assim, foi que eu fiz. Veja a questão do discípulo, né? Foi que meus pais fizeram porque eu nasci assim. Irmãos, prestem bem atenção no que aconteceu com esse camarada. Nick, ele dá o testemunho dele, tem até um livro dele muito bom. Nick conta que muitas vezes ele pensou em morrer. Ele tentou se matar. Em 20 centímetros de água que ele botou para tentar se matar, né? Já ouviu isso na internet, dando testemunho. E ele diz, irmãos, que ele não se matou porque ele pensou na dor dos seus pais. Que seus pais iam sofrer por causa se ele tivesse cometido suicídio. E ele começou a passar por isso até que ele começava a reclamar de Deus. Deus, por que eu nasci sem braço, sem perna? Deus, eu queria ter braços e pernas. Até que um dia, irmãos, já falei sobre isso aqui. Até que um dia, Deus falou ao coração dele, disse, preste atenção. Ao invés de você reclamar pelo que você não tem, agradeça pelo que você tem. Vou repetir. Ao invés de reclamar pelo que você não tem, comece a agradecer o que você tem. Eu não tenho um braço, não tenho perna, mas eu tenho meu pai, tenho minha mãe, eu tenho minha família, eu tenho meu respiro, eu tenho saúde. Ele começou a exercitar o agradecimento a Deus, porque ele estava só reclamando pelo que não tinha. Irmãos, e não é assim que acontece muitas vezes com a gente? É assim ou não? Eu não tenho tal coisa, eu não tenho uma casa, eu não tenho um carro do ano, eu não tenho isso, não tenho aquilo. Deus, como tu és mau. Por que fulaninho tem e eu não tenho? E se a gente não tiver cuidado, irmãos, a gente entra na crise de Asaf do Salmo 73. Eu olho os ímpios, é só coisa boa, é saúde, é bens, é prosperidade, é tudo de bom. E por que comigo não acontece? É a crise de Asaf. Até que ele chega no Salmo 73, diz, quando eu olhei, quando eu contemplei isso, meu coração começou a se entristecer. Mas depois eu comecei a pensar e refletir no fim do ímpio. Essa é a única alegria que o ímpio pode ter aqui na terra. E o cristão, quando fechar os olhos aqui na terra, ele vai ter alegrias eternas lá na glória. E a Bíblia diz que essa alegria ninguém poderá tirar. E o salmista começou a refletir sobre isso. Muitas vezes, irmãos, o que acontecia com Nick era isso. Eu não sei se você precisava ouvir isso nessa noite, mas pare de reclamar das coisas que você não tem e aprenda a ser grato a Deus pelas coisas que você tem, em nome de Jesus. Diga amém? Quantas coisas você tem que é o sonho de muita gente? Só o fato de você andar
é o sonho de muita gente que está encamado, paralítico, numa situação difícil. O sonho que ele gostaria de ter era andar, de vir para a igreja, sair de casa a pé e vir para a igreja. E você pode fazer isso. E muitas vezes não agradece pelas coisas pequenas que Deus tem nos dado. Aprenda a agradecer ao invés de reclamar. Pense nisso. Todos nós, irmãos, vamos voltar para o cego. Todos nós já nascemos cegos espirituais. E se Deus não abrir o nosso entendimento, a gente vai morrer cego. A gente morre cego, a gente não conhece a Deus. A gente pode morrer cheio de dinheiro, mas não vai nenhum real no caixão. A gente pode morrer cheio de prosperidade, mas não vai nada dentro do caixão. A gente pode morrer até cheio de saúde. Sim ou não? Se fosse assim, quem não do ensino morria, né? Tem gente que está cheia de saúde, atravessou a rua, foi atropelado, morreu. Aprenda a agradecer em nome de Jesus. Essa pergunta, daqui a pouco eu volto para ela. Segundo ponto, aqui no texto, do versos 6 ao 12, vem uma outra visão que a gente precisa entender. A Bíblia diz: dito isto, verso 6, cuspiu no chão, fez lodo com a saliva, untou-lhe os olhos do cego. João 9, verso 6. Preste bem atenção, é outro ponto aqui interessante. Pastor, por que Jesus cuspiu no chão, fez lodo com a saliva? Imagina, né? Fez lodo com a saliva, untou nos olhos cegos. Toma nos olhos cegos. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que a gente precisa agora, se a gente fazer aqui a campanha do Cuspe Santo, como a gente falou certo dia aqui, quem tiver aí com problema de doença, venha para cá que eu vou cuspir em você, você vai ficar curado, é isso que Jesus queria? Claro que não, irmão. O que é que eles nos ensinam, irmãos? Preste atenção. O ato de cuspir e fazer lodo pode parecer peculiar, mas na cultura judaica havia uma tradição onde a saliva era vista como possuindo propriedades curativas. Além de que o uso do barro remetia à criação de Adão lá no Gênesis. Há muita especulação com relação a isso, mas basicamente Jesus fez isso, primeiro, para mostrar o poder curador que ele tinha. Segundo, para mostrar também a questão da criação. Porque de fato, o que é que Jesus faz? Jesus é Deus ou não é? É Deus ou não é? Então ele estava mostrando ali, irmãos, a sua divindade. Ele pega o barro, é como se ele dissesse àqueles que estavam perto ali: olha, da mesma forma que Deus do barro fez o homem, eu do barro faço os olhos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu do barro faço os olhos. Por quê? Porque eu sou Deus, Criador, Todo-Poderoso, cheio de poder. Criar olhos para mim é bobagem. Foi eu que criei o homem lá no começo da criação. Entendeu? É isso que ele está mostrando. Preste atenção, cegos. Preste atenção, eu sou Deus. É um ato que ele faz para provar a sua própria divindade. Ele está dizendo: eu crio, eu tenho poder para criar olhos naquele que estava cego de nascença. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Aí você diz: ah, que coisa fantástica, Jesus é maravilhoso, é poderoso. Claro que é. E por que você duvida quando você está passando por luta, problema, dificuldade? Se aquele que faz olhos, irmãos, do barro, não tem poder para resolver os nossos problemas? Tem ou não tem? Se aquele que tem poder de fazer olhos do barro é o mesmo que tem poder para para trazer a solução das suas lutas, das suas dores, das suas lágrimas, dos seus problemas, porque para ele isso não é nada. Ele é poderoso no céu, na terra e debaixo da terra. Jesus, ele é o criador da visão. Em outras palavras, quem poderia fazer tal coisa se não fosse Deus? Quem é que poderia dar visão a um cego de nascença se ele não fosse Deus? É isso que Jesus quer, que João quer mostrar. É isso que João quer demonstrar. Jesus, ele é todo-poderoso, aleluia. Não há dificuldade, irmãos, que ele não possa resolver. E também, esse texto foi para mostrar
que de fato o que estava acontecendo ali era o cumprimento de uma profecia de Isaías. Abra a sua Bíblia aí. Isaías 42, vamos lá. Isaías 42, versos 5 ao 7. Jesus está mostrando a todo mundo que ele era o Messias esperado. Isaías 42, do 5 ao 7. Vou esperar você encontrar. Isaías, capítulo 42, versos 5 ao 7. Vamos aprender. Você achou? Isaías 42, versos 5 ao 7 diz assim, preste bem atenção. Assim diz Deus, o Senhor, que criou o quê? Criou o quê, irmãos? Os céus. E os estendeu. Formou a terra e a tudo quanto produz. Que dá fôlego de vida ao povo que nela está. E o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça. Tomar-te-ei pela mão e te guardarei. E te farei mediador da aliança com o povo. E luz para os gentios. Está falando de quem? Está falando de quem aqui? De Jesus. Aí ele diz aqui no verso 7. Para quê? Para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão cativa e do cárcere os que jazem em trevas, os que jazem na escuridão. O que é que Jesus está mostrando aqui, irmãos? Aqui em João, ele está dizendo, eu sou o cumprimento da profecia de Isaías, eu sou o Messias, creia em mim e você vai sair das trevas espirituais. Louvado seja o nome do Senhor. A cura aqui de Jesus, ela é simbólica, ela é didática também. O cego foi mandado lavá-lo também, lavasse num tanque de Siloé. E o que é que representa não apenas a cura física, mas também a resposta da fé necessária para experimentar o milagre. Interessante que a água de Siloé, o tanque de Siloé, cujo nome significa enviado, é um simbolismo claro aqui de Cristo. Ele foi o enviado, ele é o enviado que traz cura, traz restauração. É o enviado prometido por Isaías que chegou para realizar o milagre da cura e da salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Todo mundo está entendendo? Amém? Ou deixa eu caminhar. Terceiro ponto. Versículo 13 ao versículo 34. Aqui vai falar agora sobre o conflito com os fariseus, com os religiosos. João 9, 28 diz, eles responderam, tu és discípulo daquele, nós porém somos discípulos de Moisés. E aqui, preste bem atenção, amados, os fariseus eram rigorosos na observância da lei, e muitas vezes viam as curas realizadas no sábado como uma violação da lei. A cura do cego no sábado provoca um debate entre os fariseus sobre a identidade de Jesus, que não se encaixava nas suas expectativas messiânicas. Em outras palavras, os discípulos disseram, os fariseus disseram, não, ele não pode ser o Messias. Por quê? Porque realizou cura no sábado. Quebrou a lei. Quebrou o sábado. Não dá para confiar nesse camarada, ele quebrou o sábado. Verso 16, veja o que diz. Por isso, alguns dos fariseus diziam, esse homem não é de Deus, que não é adventista, não guarda o sábado. Esse homem não é de Deus, não guarda o sábado. Diziam os outros, como pode o homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. Até hoje há dissensão entre Jesus. Vamos voltar para cá. Preste atenção no texto agora. Vamos caminhando. A resistência dos fariseus demonstrava, irmãos, uma cegueira espiritual tremenda. Enquanto o cego, que antes era fisicamente cego, agora ele vê. E os fariseus, que eram espiritualmente sábios, diziam que viam as coisas, permaneceram cegos às coisas que Jesus estava ensinando. Isso é o significado do texto. Por fim, a última parte vai do verso 35 ao 41. O que é que a gente aprende nos versos 35 ao 41? A Bíblia diz que agora começa o encontro do cego
com Jesus. Vamos lá, acompanhe comigo aqui, por favor, do versículo 35, e aí eu caminho para o final. Versículo 35, há o encontro maravilhoso de Jesus com o cego. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? E ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: já os tem visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio, Senhor, e o adorou, como já falei aqui. Amados, a declaração de fé que esse cego teve, os religiosos não tiveram. Ao reconhecer Jesus como um filho de Deus, acontece aqui a verdadeira cura, não apenas do físico, mas também da alma. Jesus sabia que não adiantava ser curado no físico se a sua alma não for curada do pecado. Não adianta receber uma cura divina no físico e você não procurar a Cristo como seu Salvador dos seus pecados. Porque muitos vão estar no inferno que receberam a cura aqui na terra. Mas só vai estar no céu aqueles que encontraram Jesus como Senhor e Salvador da sua existência. Amém? Como, pastor? Você lembra da história dos 10 leprosos que foram encontrar com Jesus? Alguém lembra ou não? 10 leprosos foram atrás de Jesus para ser curado. Jesus disse: vai, se apresenta ao sacerdote, vai lá que vocês vão ser curados. A Bíblia diz que todos os 10 foram. Chegando lá, se apresentaram, todos os 10 foram curados. Por quê? Porque Jesus tem poder para curar milhões, não é só 10 não. Mas a Bíblia diz, irmãos, que dos 10 que foram curados, foi o que aconteceu? Só um voltou para agradecer. Meus irmãos, isso é uma lição tremenda. Só um voltou para agradecer. Você acha que hoje é diferente? Quantas e quantas pessoas buscam a Deus quando precisam? Ah, eu estou doente, vou para a igreja. Ah, eu estou precisando de um emprego, vou no culto de oração, porque os irmãos vão orar por mim, né? Eu vou arrumar um emprego. Ah, eu preciso de receber tal bênção, vou buscar Deus, porque eu quero que Deus me abençoe. Ai, Deus que é bom, misericordioso, bondoso, abençoa um, abençoa outro, cura um, cura outro. Só um voltou para agradecer. Isso é a ingratidão do ser humano. Deus é aquele que pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Deus tem feito grandes coisas na sua vida ou não? Amém ou não? Você tem agradecido por isso? Sejamos gratos, é o que diz, foi a palavra de ontem lá no culto do departamento de ontem. Sejamos gratos. Deus, irmãos, faz coisa tremenda. 10 foram curados, um voltou para agradecer. E aquele que voltou para agradecer, foi que Jesus disse: vá em paz, a tua fé te salvou. Em outras palavras, irmãos, foram curados, foram para o inferno curado. 9 foram para o inferno curado do físico, mas um foi para o céu curado da alma, curado dos pecados, com o perdão dos pecados. E é só ele que vai estar lá na glória celebrando com o Senhor. Deu para entender o que estou dizendo? Amém? Conheci um rapaz em Esperança que nos contou depois que ele estava passando por um processo muito sério de enfermidade. Tinha pego um câncer. E de repente ele começou a frequentar a igreja porque ele queria que Deus o curasse. De repente, né, vários e vários processos aqui, apenas para resumir a história. E de repente ele recebeu a cura, o diagnóstico de cura. Foi curado. Aí você pensa: eita, agora ele vai servir a Jesus. Foi curado. No outro ano, estava dançando um carnaval. Estava não mudando, do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas. E a Bíblia diz que ainda é pior, porque entra mais 7 demônios, aí faz coisas que antes até não fazia. Por quê? Porque ele queria as coisas que Jesus podia dar, mas ele não queria servir a Jesus e não queria Jesus como Senhor da vida dele.
Irmãos, muitos são curados, muitos são abençoados, mas nem todos são salvos. E aí, por isso que Jesus disse que muitas vezes, né, com relação à salvação, é preciso entrar no reino dos céus, sem o olho e sem uma mão, mas está lá, do que ser curado aqui fisicamente e não poder estar lá. Não é verdade? Então preste bem atenção. Jesus se revela àquele cego de forma extraordinária. Jesus revela que veio para dar visão aos cegos e para fazer os que veem cegos. É o que diz aqui o texto, que eu quero terminar explicando esse texto para vocês. Verso de número 40 e 41. Aliás, verso 39 em diante. Diz assim: prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Como assim, pastor? Alguns dentre os fariseus religiosos daquela época, como muitos hoje também, que estavam perto dele, perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Aí Jesus diz: se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum, mas porque agora vocês dizem nós vimos, então subsiste o vosso pecado. Pastor, me explica aí esse texto, por favor, que eu não entendi o que é que Jesus quer dizer. Sabe o que é que significa isso aqui, irmãos? Preste bem atenção, eu vou dizer só uma vez, não vou nem repetir. O que Jesus está ensinando aqui é uma verdade espiritual tremenda. Ele explica aqui que muitas vezes a religiosidade cega as pessoas, e ela não consegue se ver como pecadora, ela não consegue se ver como um cego espiritual, ela não consegue se ver como necessitada de Jesus. Ela acha que frequentar uma igreja, ou bater o ponto, ou frequentar determinados cultos, ou determinadas campanhas, vai fazer com que ela seja salva, porque de fato ela se acha tão boa, ela se acha que se vê e vê, mas no entanto elas são cegas. O que Jesus está dizendo é que você só vai ser curado na sua alma se você se reconhecer cego. Porque se você não se reconhecer cego, você nunca vai ser curado. O problema daqueles fariseus, daqueles religiosos, é que eles faziam tantas coisas na religião que achavam que viam tudo e que entendiam tudo. Jesus está dizendo: vocês não entenderam nada, porque eu estou aqui, faço um milagre, realizo um milagre tremendo, dou vista a um cego de nascença, e ao invés de vocês se dobrarem, ao invés de vocês reconhecerem que eu sou Deus, ao invés de vocês reconhecerem que eu sou o Messias prometido, vocês não conseguem enxergar isso, e vão morrer na cegueira da sua religiosidade, mesmo pensando que não são cegos. Percebe agora o que Jesus está dizendo? Quem entendeu, diga amém. Diga glória a Deus. Espero que tenha entendido também, em nome de Jesus. Por isso que Jesus diz isso aqui: eu vim para juízo. Aqueles religiosos vão continuar sendo cegos dentro da sua religião. Mas se você reconhecer que você é pecador, que você precisa se arrepender, que você precisa de Jesus, que você precisa que Deus tire o véu da sua face, aí esse que era cego, e vou dar a visão espiritual de quem de fato eu sou. Bem, irmãos, deixa eu terminar aqui com 4 aplicações bem rápidas e simples. Tá, pastor? O que é que eu posso aprender e levar para casa nessa noite? Tudo é isso que o Senhor falou. Vocês aguentam? Isso, a mim foi meio fraco. Vocês aguentam? Vou falar aqui de 4 aplicações bem rápidas, bem práticas, de tudo aquilo que a gente viu. Se você não entendeu nada, ficou pensando com as coisas em casa, preste atenção só nisso aqui. Se você guardar essas 4 aplicações, eu já vou sair daqui satisfeito, né, com você, e eu creio que você vai aprender bastante. 4 aplicações do texto. Quantas são? Primeira, quais são essas aplicações práticas que eu preciso entender nesse texto? Primeira, a realidade do sofrimento e do propósito de Deus. Preste bem atenção nisso aqui. O sofrimento não é sempre uma punição direta pelo pecado. Em vez disso, devemos ver os momentos difíceis
como oportunidades para manifestar as obras de Deus em nossas vidas. Isso exige, irmão, uma mudança de perspectiva. Ao invés de a gente reclamar pelos problemas, dificuldades, doenças, a gente deveria, irmãos, ao invés de questionar o porquê, a gente se perguntar: como é que Deus quer me usar nessa situação? Deu para entender? Cada um de nós passa por momentos difíceis, dificuldades tremendas, mas ao invés de a gente questionar a Deus o porquê, a gente deve pensar o seguinte, questionar da seguinte forma: Deus, como é que o Senhor quer me usar, mesmo eu passando por essa situação difícil? Essa é a pergunta certa, entendeu? Em meio a uma crise de saúde, por exemplo, como é que eu posso glorificar a Deus através do testemunho da minha fé, da paciência e da esperança? Eu me lembrei agora daquela mulherzinha doente que estava no leito de morte, quase para morrer, que foi uma testemunha de fé para Robert Calley. Robert Calley, o doutor ateu, aquela velhinha morrendo, agradecendo a Deus por um pedaço de pão, porque ia se alimentar, e ela orava a Deus, sabendo que ia morrer, orava a Deus agradecendo pelo pedaço de pão, e o doutor Calley, ateu, não conseguia entender aquilo. Como é que alguém no leito de morte ainda levanta os braços para agradecer a Deus? E aquilo foi um impacto na vida de Robert Calley. Quando ele viu aquilo, ele disse: o meu ateísmo, né? No meu ateísmo eu não consigo fazer uma coisa dessa. E essa mulher, sofrendo o que está sofrendo, ainda consegue louvar a Deus e agradecer a Deus. Que testemunho fantástico, não é? Em outras palavras, o que foi que essa mulher fez? Mesmo no sofrimento, ela aprendeu a glorificar a Deus. Em meio a essa crise, me lembro também de Susana Spurgeon. Susana Spurgeon, nós falamos muito sobre Charles Spurgeon, um grande pregador, mas se você conhecer a vida de Susana, a mulher de Spurgeon, você olha uma mulher fantástica. Uma mulher que tinha restrições físicas, uma mulher que tinha doenças tremendas, a ponto de não conseguir mais ir para a igreja, porque era muito doente. Mas ao invés de reclamar, ao invés de murmurar, sabe o que ela pensou? Como é que eu posso glorificar a Deus na minha enfermidade? E Deus colocou no coração dela que ela precisava ajudar os novos pastores. E ela começou a pedir doação de livros para abençoar o ministério de outros pastores. E ela em casa colocava tudo nos pacotezinhos e amarrava e colocava os endereços e orava por cada pastor. E de repente, irmãos, o ministério começou a crescer. Daqui a pouco ela estava enviando milhares e milhares de livros, de bíblias, para abençoar a vida de centenas e centenas de ministros de Deus. E ela fazia isso dentro de casa. Ela fazia isso nas suas enfermidades. Ela fazia os montes de pacote e as pessoas iam levar para o correio para poder chegar nas mãos de cada pastor lá da Inglaterra. E eu fico pensando, ela talvez não veja ou não tenha visto os frutos desse trabalho, mas a eternidade vai mostrar o fruto que ela fez, o fruto das suas orações, o fruto de seu trabalho. Amém? Preste atenção. Segunda aplicação, misericórdia. Vamos lá. Há uma necessidade de resposta da nossa fé. Preste bem atenção aqui. O cego teve que obedecer ao comando de Jesus de ir se lavar no tanque de Siloé. A fé não é passiva, ela exige ação. Para sermos curados espiritualmente, devemos responder com fé à palavra de Cristo. Eu tenho que crer. Eu tenho que crer na palavra do Senhor. Eu tenho que confiar no Senhor, independentemente das minhas situações. Se você está lutando com o que seja, procure crer na palavra de Jesus, porque Ele tem poder para fazer infinitamente mais além do que pedimos e pensamos. Terceira aplicação, e aqui é um dos mais graves. A terceira aplicação aqui, irmãos, é o perigo da cegueira espiritual. Assim como os fariseus, muitas vezes, pessoas podem ser cegas para a verdade de Cristo, mesmo sendo intelectualmente bem instruídas.
Devemos examinar o nosso coração para não cairmos na armadilha da autossuficiência e do orgulho espiritual. Qual era o problema dos fariseus? Eles se achavam autossuficientes. Eu não preciso desse Jesus. Eu já conheço a palavra. Eu já conheço a minha religião. Eu já conheço todas as manias. Cuidado na autossuficiência e cuidado no orgulho espiritual. Amém? Pergunte-se. Eu estou aberto a Deus em minha vida? Ou eu apenas sou religioso que eu cumpro apenas os ditames da religião? Eu estou aberto a Deus no meu dia a dia? Ou eu apenas sou mais um religioso que vem para a igreja e volta para casa, vem para a igreja e volta para casa, durante a semana fico afastado de Deus, não penso em Deus, não busco a Deus? Cuidado. Ou eu estou preso às minhas próprias ideias sobre Deus, que eu não consigo ver de fato quem Ele é, quem de fato Deus é. Um dos grandes problemas de nós que pregamos, que estudamos, é que muitas vezes nós temos a tendência e o perigo de ler as coisas sobre Deus do que buscar a Deus de fato. A gente vive muito lendo as coisas sobre Deus, ao invés de ajoelhar e ao invés de entender quem Deus é de fato, o que Ele quer falar para mim naquele dia, naquele momento e naquela circunstância. E por fim, a quarta e última aplicação: há poder transformador em Jesus. Você crê nisso? Há poder transformador em Jesus. O encontro com Jesus transforma radicalmente a vida de uma pessoa, como dá visão a um cego de nascença. Preste bem atenção nisso, irmãos. O testemunho pessoal de transformação é uma das grandes formas de evangelismo. Quando você compartilha o que Deus fez na sua vida, você está também convidando outras pessoas a ter também essa mesma transformação. Não subestime o poder de um testemunho na vida de alguém. E por fim, que possamos hoje pedir a Deus que nos revele qualquer cegueira espiritual que ainda existe em nós e que nos conduza para a plena visão dele, que é a verdadeira luz do Evangelho e a verdadeira luz das nossas vidas. Embora sejamos salvos, muitas vezes, se não tivermos cuidado, a gente começa a fechar os olhos e tem uma cegueira em determinadas áreas que a gente não quer ver, ou que a gente não quer que Deus veja para tratar com a gente. É assim ou não? Então curva a sua cabeça e vamos orar. Já chamar a banda Embaixadores de Cristo para a gente terminar. Peça a Deus para tirar a cegueira espiritual da sua vida nas áreas que precisam ser tiradas. Você diz: não, mas eu já conheço Jesus como meu Salvador e meu Senhor. Amém. Mas no dia a dia, muitas vezes, nós temos áreas que às vezes a gente quer esconder do Senhor. Mas Deus é aquele que vê tudo. Deus é aquele que contempla tudo. Deus é aquele que trata em nossas vidas em tudo. Que Deus nos livre de sermos cegos espiritualmente. Que Deus nos livre de ser cego em alguma área que Deus quer tratar e a gente não quer abrir, para que o Senhor nos faça enxergar. Tantas coisas que a gente precisa que Deus trate, tantas coisas que a gente precisa que Deus mude. Faça isso nessa noite em nome de Jesus. Faça a sua oração.